Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Provérbios capítulo 29. Provérbios 29. Desde já pedimos a sua cooperação, sua colaboração, compartilhando o vídeo, né? Dando seu like, ativando o sininho, se inscrevendo, se ainda não é inscrito, ou incentivando outros para que façam o mesmo, tá bom? E mesmo ao término do vídeo aqui, você pode compartilhar com outras pessoas o conteúdo do mesmo, ok? Muito bem, Provérbios 29. Estamos quase no final de 31 capítulos que nós temos, estamos no capítulo 29. Então, na sexta-feira, se tudo correr bem, nós terminamos o livro de Provérbios. Provérbios 29 fornece orientação prática para viver uma vida de sabedoria e de virtude. Lembrando que em todo o livro de Provérbios é sobre isso que ele fala, sobre sabedoria e virtude no viver. O capítulo ele incentiva a honestidade, a humildade e a disciplina, ao mesmo tempo em que alerta contra os perigos do orgulho e da corrupção. Enfatiza ainda a importância de buscar a justiça e crescer em sabedoria por meio da disciplina e da correção. Sobre isso, então, que o capítulo 29 trata, e nós passaremos a ler, então, e refletir em cada versículo a partir desse momento. Temos aí, então, no primeiro versículo, versículo 1, onde ele diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. A pessoa que teima em não se corrigir, cairá de repente em desgraça. Quem não ouve a voz da repreensão receberá inevitavelmente o chicote do juízo. Então, a repreensão é um remédio amargo, mas ele é eficaz. É amargo ao paladar, mas doce ao estômago. Tapar os ouvidos à repreensão, fechar o coração à correção, endurecer a cerviz é caminhar de forma acelerada para a destruição irremediável. Tá? Então, que não seja esse o seu proceder. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. A justiça, ela promove a paz, enquanto que a perversidade, ela espalha o terror. A justiça anda de cabeça erguida e por onde ela anda, a alegria se estampa no rosto, então, das pessoas. Mas quando a perversidade, a corrupção, a maldade, sobe ao trono e põe a cara na rua, as pessoas suspiram de medo. Um governante mau é um flagelo para o povo, mas um governante justo é uma bênção para a nação. Então, nós podemos e temos condições de avaliar que tipo de liderança nós temos, justamente no nosso país. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Então, amar a sabedoria significa apartar-se do caminho da prostituição. A grande alegria do pai é saber que seu filho anda na verdade. Filhos obedientes são um refrigério, um alívio para o coração dos pais. A sabedoria traz alegria à família, mas a prostituição é a causa da sua miséria financeira, Então, todo esse tipo de imoralidade, de vida, de perversidade, de devassidão, leva
a uma vida financeira totalmente desregrada e miserável, com toda certeza. Então ele adverte ao filho para que não ande por esses caminhos. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Então o governante justo promove a ordem e o progresso, fazendo uma gestão honesta e usando com sabedoria os recursos arrecadados. Porém, o governante amigo de impostos, né, transtorna a vida das pessoas. Imposto e mais imposto e mais imposto. As pessoas ficam transtornadas, chateadas, né, com tanta situação, tirando delas muitas vezes aquilo que seria o sustento digno da sua família, mas é tirado tudo isso porque é necessário pagar esses impostos, tantas vezes injustos, né, que enchem cofres e enchem bolsos de outras pessoas e não daqueles que trabalham, né, para poder usufruir então dos seus bens, ok? Então, esse tipo de governo evidentemente traz todo esse tipo de transtorno que o sábio Salomão fala aqui. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. A lisonja dos lábios, né, esconde a falsidade do coração. Quem lisonjeia o próximo exalta-o com seus lábios, mas nos bastidores do coração arma-lhe uma rede contra os seus passos. Uma rede para poder prendê-lo, destruí-lo. Enaltecer uma pessoa com os lábios à sua frente para depois puxar o seu tapete pelas costas é uma tragédia, é falsidade, é temeridade. E é isso que muitas vezes tem acontecido na vida de tantas pessoas. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo jubila e se alegra. O transgressor, ou seja, o homem mau, as suas palavras são um laço, as suas ações são armadilhas, sua vida é uma ameaça. Tudo o que ele pensa, diz e faz é com a intenção de transtornar ou de transformar o próximo em uma vítima dos seus intentos malignos. Então o justo, porém, tem outro coração, né? Tem uma outra postura. Em vez de destilar veneno do seu coração, ele entoa louvores a Deus e abençoa a vida do seu próximo. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. O justo não é indiferente à causa do pobre, dos necessitados, dos menos favorecidos. Ele investiga e busca informações sobre justamente as mazelas, os dramas, os problemas, as dificuldades, a fim de socorrer essas pessoas. Enquanto isso, o perverso tem olhos cegos e ouvidos moucos para a causa dos pobres, para a causa dos necessitados, dos desafortunados. O justo tem coração misericordioso, mas o perverso jamais se inclina para ajudar o necessitado. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Tudo que os escarnecedores falam e fazem tem como propósito transformar, né? Mudar, transtornar, melhor dizendo, os valores morais, destruir os fundamentos da família e zombar do nome de Deus. Quanto mais os escarnecedores se multiplicam, mais a cidade fica alvoroçada, como diz o texto. Por outro lado, a presença dos sábios é semeadora, né? Traz benefícios, traz sementes que produzirão benefícios duradouros. O sábio é sal que coíbe a decomposição moral e dá sabor à vida. Tá? Por isso que eles desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. O insensato ele ouve, mas não entende. Ele escuta, mas ele não obedece. Ele se encoleriza, né, com a verdade, fica avesso, irado com relação à verdade.
ele não se arrepende das suas transgressões. Ele dá gargalhadas ruidosas, se ufanando, se orgulhando das suas loucuras, mas não emenda em hipótese alguma os seus caminhos. A discussão com o insensato é como um investimento sem retorno. Não perca a sua paz, não perca o seu tempo com a cólera do insensato, nem com o seu riso zombeteiro, né? Porque ele estará zombando de você. E você estará, então, perdendo o seu tempo. Versículo 10. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem. Uma pessoa honesta atrapalha os planos dos corruptos, né? Os sanguinários, os sanguessugas, que se alimentam da tragédia do próximo, aborrecem o íntegro, né? Porque esse não favorece os seus intentos malignos. Os sanguinários procuram tirar a vida dos retos. Eles não respeitam os bens, o nome, a honra, a propriedade, a vida dos retos. Eles não respeitam nada. E nós estamos aí rodeados de injustos, rodeados de sanguessugas, de sanguinários, que tentam tirar tudo aquilo que nós temos, né? E até mesmo a nossa própria vida. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. O insensato é explosivo, é temperamental. Ele tem pavio curto e sempre extravasa a sua ira, lançando estilhaços às pessoas que estão à sua volta. O sábio, porém, ele sabe lidar com os seus sentimentos. Ele é senhor das suas emoções e não o escravo das emoções. O domínio próprio não é apenas uma virtude natural, mas, sobretudo, um fruto do Espírito. E só pode manifestar o fruto do Espírito quem tem o Espírito de Deus. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O governante que dá atenção a esses assessores mentirosos, né? Hipócritas, falsos, que conduz a sua administração, então, balizada por esses maus conselheiros, ele abre uma verdadeira escola do crime. Ele transtorna a nação, ele incentiva todos os cidadãos do seu país a se corromperem também. E aí as pessoas se justificam, dizendo que se os outros fazem, ou as pessoas lá no alto escalão, lá em cima, que deveriam dar exemplo, se eles fazem, então o povo aqui embaixo também pode fazer. Se justificam dessa forma. Se eles que deveriam manter a lei e a ordem fazem toda essa balbúrdia, então por que nós não podemos também nos corromper? E aí, né, as coisas vão de mal a pior, com toda certeza. O pobre e o usurário, né, se encontram. O pobre e o usurário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. A graça comum de Deus, ele favorece até aqueles que escarnecem da sua santidade e zombam da sua palavra, ricos e pobres, né? Doutos e indoutos, grandes e pequenos, opressores e oprimidos, né? Aquelas pessoas sábias e os perversos, todos vivem e convivem debaixo do mesmo sol. Deus é quem mantém todos com vida. Isso não significa que Deus aprova de igual forma a conduta de todos. O que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Deus, ele é bom, mas Deus também é justo. Então, aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Aqueles que governam devem governar para o bem do povo, e não contra o povo, e não para o seu próprio benefício. Aqueles que ascendem ao poder devem servir o povo, e não se servir do povo, como muitas vezes tem acontecido ao longo da história e continua acontecendo nos dias de hoje.
Aqueles então que ascendem ao poder devem servir o povo e não se servir do povo. Mais uma vez, eu repito, eles deveriam ser ministros de Deus para promover o bem, para poder coibir o mal, afastar o mal, e não serem carrascos desumanos para espalhar o terror e amordaçar a justiça, para calar a verdade. Nenhum trono se estabelece sem justiça, e mais cedo ou mais tarde esses transtornadores pagarão caro por toda essa sua atitude. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Então ele fala sobre a disciplina como sendo um ato responsável de amor. Seu objetivo é tirar a tolice do coração da criança e colocá-la e matriculá-la na escola da sabedoria. A vara, no contexto do livro de Provérbios, não é apenas um instrumento de castigo dosado, mas também um símbolo de limites. Os filhos que crescem sem conhecer o limite entre o certo e o errado serão adultos irresponsáveis. Você estará criando um grande problema dentro da sua casa. Os filhos que não respeitam nem obedecem os pais cavarão a sua própria ruína, cavarão a sua própria cova. Até porque o Senhor deixou bem clara a sua promessa de que aqueles que honram pai e mãe terão a sua vida longeva, mas os que fazem o contrário terão suas vidas abreviadas. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. O mundo caminha rapidamente rumo a uma degradação moral e espiritual. Nós estamos vendo isso todos os dias. Aberrações acontecendo. E muitas vezes o país absorvendo tudo que não presta lá de fora. Aquilo que é bom dificilmente absorve, mas o que não presta é como uma esponja que absorve rapidamente. Mas como já temos falado várias vezes, eles não ficarão impunes por causa da sua perversidade. Pagarão, com certeza, um alto preço. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, que guarda a lei, esse é bem-aventurado. É inspirada por Deus, escrita por pessoas santas, é dada a nós como um tesouro que precisa ser preservado e, ao mesmo tempo, repartido com todos os povos. É justamente essa sabedoria que é inspirada por Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Sem a palavra de Deus, nós ficamos sem rumo na caminhada, sem força na jornada, sem arma para vencer a batalha. Quando a palavra de Deus é esquecida ou ela é torcida, distorcida, o povo se corrompe. Mas quem guarda a lei, quem guarda essa palavra é bem-aventurado, é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque, ainda que entenda, todavia não atenderá. Esse é o empregado teimoso. Ele não se corrige ao ser exortado, não muda de postura quando ele é confrontado, não se emenda, não muda de caminho ao ser alertado com palavras. O problema desse servo não é a falta de entendimento, mas a dureza do coração. E muitas vezes é só o castigo que resolverá essa situação. Aqueles que não escutam a doce voz do ensino sentirão, com certeza, nas costas, né? O estalo da chibata, do chicote. E é assim que vai acontecer, com toda certeza, e vemos isso ao longo da história da humanidade. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança para um tolo do que para ele. Muitas pessoas tropeçam na própria língua, porque multiplicam palavras tolas e subtraem a sabedoria. Tem uma língua comprida, e aí tropeçam nessa língua. No muito falar não falta transgressão, mas até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então a pessoa precipitada no falar intromete-se aonde não foi chamada. Então muito cuidado. Quem fala demais cria para si problemas, e se você dá ouvidos a isso,
vai criar também e atrair problema para si. Quando alguém cria o seu servo com mimos desde a meninice, por fim, ele tornar-se-á seu filho. O que esse provérbio está ensinando são duas coisas. Primeiro, o perigo de criar expectativas no coração das pessoas com mimos excessivos, né? Então se torna essa pessoa, essa criança que foi criada assim, se torna uma pessoa, né, dengosa, despreparada para enfrentar os grandes embates da vida, né? Como muitos jovens que nós estamos vendo nos dias de hoje, que não sabem lidar com a pressão, com as dificuldades, com os problemas, tornam-se ansiosos, medrosos, entram em pânico. O segundo perigo que nós temos aqui é de alimentar uma insatisfação crônica também. O servo mimado desde a infância nutre uma insatisfação com a sua posição de servo. Sua insatisfação o tornará uma pessoa infeliz com o que tem, justamente porque ele vai cobiçar sempre aquilo que ele não tem, olhando para a vida de outras pessoas, né? Então, muito cuidado. É sempre importante dosar todas as coisas e buscar equilíbrio. Versículo 22. O homem iracundo levanta contendas. Desculpa. E o furioso multiplica as transgressões. O iracundo é uma pessoa que demonstra uma ira que é desnecessária. Existe uma ira legítima, mas o iracundo, ele tem uma ira que é desnecessária. O iracundo é uma pessoa que só causa confusão por onde ele passa. O furioso, segundo o que é mencionado aqui, não tem domínio próprio e não sabe conter a sua ira. Ele multiplica as suas transgressões, porque as suas palavras e as suas ações são atentatórias, justamente à honra, e sempre induz as pessoas ao erro. Então ele multiplica as transgressões por onde ele passa. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Onde o orgulho se instala, com certeza aí começa a marcha em glória do fracasso. Deus resiste aos soberbos, né? Mas dá graça aos humildes. Deus, ele declara guerra aos altivos de coração. A humildade é o portal da honra, a antessala da vitória, o caminho da bem-aventurança. Deus dá graça aos humildes e os exalta, mas os soberbos ele humilha, ele joga no chão. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. Quem faz aliança com gente desonesta e criminosa acaba envolvido em escândalos quando a verdade vem à tona. Então, aqueles que são parceiros de ladrões, eles rifam a sua consciência e são reduzidos a um silêncio criminoso. Não? São tão criminosos quanto. E mais cedo ou mais tarde, tudo virá à tona e esses crimes serão realmente revelados. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O medo é um péssimo conselheiro, uma péssima companhia, um péssimo refúgio. O temor do homem armará laços. Quem tem medo dos seres humanos vive inseguro, pois ele suspeita de tudo e de todos. Quem teme a Deus aquieta-se em seus braços, anda firmado na rocha, caminha, né? Sossegado, tranquilo, guiado pela mão onipotente do Senhor. Então, por isso é posto no alto retiro. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. O governante ele precisa ser imparcial no seu julgamento, verdadeiro nas suas palavras e íntegro nas suas obras. Ele é ministro de Deus para promover o bem e para reprimir o mal. A justiça que ele exerce emana do próprio Deus que o constituiu. Portanto, não busque o favor dos governantes. Confie na justiça divina, porque os governantes, por melhores que sejam, eles vão falhar. E esses governantes vêm e vão, sobem
né? E são destronados, mas o Senhor, ele permanece eternamente. Abominação é para os justos o homem iníquo, mas a abominação é para o iníquo os de reto caminho. O justo não aprova o que Deus rejeita e nem aplaude o que Deus abomina. Aprovar a vida do iníquo e exaltá-lo é uma distorção teológica, uma cegueira moral, uma inversão de valores. E, amados, muitos têm feito isso nos dias de hoje. Quantas pessoas têm aprovado e aplaudido aquilo que Deus abomina? E não são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas que muitas vezes são chamados de cristãos. Têm cegueira, distorcem a teologia, distorcem a palavra, são cegos morais, são aqueles que invertem os valores, mudam os valores da palavra. Não podemos promover o que Deus ele condena, nem incentivar o que Deus proíbe. Mas muitas vezes é isso que tem acontecido. O perverso, ele vê o reto de coração como um estorvo para os seus interesses. Interesses esses que são escusos, temerosos. O justo e o reto não podem andar de mãos dadas com o iníquo ou com o perverso. Eles pensam diferente, eles falam diferente, eles têm valores diferentes, eles caminham por estradas diferentes e terão destinos diferentes. Lembre-se disso. Encerro com essas palavras. O iníquo e o perverso, eles pensam diferente, falam diferente, têm valores diferentes, caminham por estradas diferentes e terão destinos diferentes. Qual será o seu destino? Por onde você tem caminhado? O que você tem pensado, falado, vivido? Qual estrada você tem percorrido? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos olhar para esses conselhos, essas instruções do sábio, e possamos mudar o rumo das coisas, o rumo da nossa vida, se porventura estamos andando por caminhos tortuosos. E aí então buscar andar pela vereda direita, para que realmente o nosso destino seja um destino abençoador e não um destino que será ainda mais avassalador. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia, que todos tenham um bom restante de dia na graça e na paz do Senhor, e que essas instruções sigam a sua vida, sigam o seu dia a dia, e você possa se pautar neles e assim viver de uma forma bem-aventurada, como o texto nos disse desde o princípio. Que Deus abençoe cada um de nós. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dirija, nos conduza os retos e justos caminhos do Senhor, para que dessa forma, Deus, possamos viver de uma maneira digna do Senhor e que traga, Deus, honra ao teu nome e alegria a cada um de nós e benefício àqueles que estão ao nosso redor. Usa-nos para o louvor da tua glória e para ser bênção para o nosso próximo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e todos tenham um bom dia na graça e na paz do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez com Provérbios capítulo 30. Então, já bem próximos aí do encerramento desse livro tão precioso que é o livro de Provérbios, e em breve entrando em mais um livro precioso que é o livro de Eclesiastes. Tá bom? Também um livro sapiensal. Que Deus possa abençoá-lo e não se esqueça então de dar o seu like, não se esqueça de ativar o sininho, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Que Deus abençoe e ajude a alavancar o canal para que nós possamos ter uma maior abrangência. Que Deus abençoe ricamente e até amanhã, se assim permitir. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha
te honrar.